12º dia da nossa campanha, vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Hoje é dia de você conhecer a sua nova identidade, a identidade que se formou da integração de todo o teu ser, de toda a sua jornada. Então, hoje é dia de você conhecer a sua nova identidade. Nosso texto de hoje, eu vou ler um versículo aqui em Êxodo e a gente vamos para Deuteronômio. O último versículo de um texto que nós já lemos aqui, que está em Deuteronômio 33, só o final do versículo 11, que diz assim: porém, o moço Josué não se afastava da tenda do encontro. E aí nós vamos para Deuteronômio, capítulo... Deuteronômio 1, verso 21. Só o final também. Vão e tome posse desta terra, como o Senhor, seu Deus, o Deus de seus pais, falou. Não tenha medo e não se assuste. Vamos conversar um pouquinho sobre Josué. Quem é Josué na nossa jornada intrapsíquica? Josué é sua nova identidade. Eu falei que nós estávamos mudando de fase, da integração de todo o teu ser, da integração de tudo que nós conversamos do primeiro encontro até aqui, dos encontros de preparação até aqui, nasce Josué. Quem é Josué? É a sua nova identidade, é a sua identidade de governo, a sua identidade sarada, a identidade que vai atravessar o Jordão e que vai guerrear e tomar posse da terra prometida. Ou seja, está no momento de nós agora olharmos para fora, porque até então a nossa jornada foi somente aqui dentro, a nossa jornada foi tão somente intrapsíquica. Daqui para frente, nós estamos assumindo o governo, a nossa nova identidade que brotou de toda essa integração, de toda essa nossa jornada intrapsíquica, está assumindo o governo. Josué agora é a sua nova identidade, a sua identidade de governo, a sua identidade curada, é a sua identidade plena, a sua identidade que foi gerada na tenda do encontro. Porque lembra? Nós lemos lá, bem no finalzinho, dizia: e o moço Josué não se afastava da tenda do encontro. Então, Josué é a sua nova identidade que foi gerada nessa intimidade com o Pai, que foi gerada nessa integração, nessa identidade com o Papai. Você foi integrando todas as partes do seu eu, do seu ser, e agora você está pronto a assumir governo, a atravessar o Jordão e conquistar, começando por Jericó, aí você sabe qual é a sua Jericó, né? Eu sei qual a minha, eu sei qual as questões, qual a guerra que eu estou travando, que a gente vamos começar a travar a partir de segunda-feira. Então, volta lá nas lives de preparação, pega aquilo que você anotou, aquela questão que você colocou, e agora é hora de olhar para fora, porque até então a gente só estávamos aqui dentro. Nada era fora, mas agora nós estamos prontos a olhar para fora, prontos, porque agora a gente já integrou, a gente já assumiu responsabilidade, nossa identidade novinha está pronta, a gente está alinhada, entregamos diante do Senhor, deixamos no altar, colocamos diante dele todo o controle, deixamos tudo diante dele. Então é neste momento que a gente atravessa o Mar Vermelho.
É neste momento que a gente atravessa o Jordão. E agora, a partir de segunda-feira, que a gente vamos atravessar o Jordão e vamos para a guerra, para a tomada de Jericó. Então nós vamos começar a batalhar pelas nossas questões, não mais interna, porque interno a gente já se resolveu, interno a gente já colocamos ordem, interno a gente já se permitiu ser integrado, já integramos a sombra, já integramos este ego, já integramos as partes que não eram tão belas, tão bonitas do nosso ser e a nossa identidade, que aqui na palavra representa Josué, está prontinha para guerrear, para tomar Jericó, para assumir, para tomar posse da terra prometida, seja qual for a sua terra prometida, eu sei qual é a minha. Então, se prepare para segunda-feira a gente começar essa nova jornada, mas agora não olhando para cá, mas olhando para as suas questões. Então, começa aí a colocar as suas questões, seja ela financeira, seja saúde, seja relacionamento, seja qual for a sua questão. É sobre isso que nós vamos começar a tratar agora. Nada mais aqui dentro, mas agora a gente estamos olhando para fora. Passamos de nível, adentramos uma nova fase. E Josué, ele está aqui pronto. Josué é você. Josué é o resultado de toda essa jornada. Josué é a sua nova identidade. É o que representa que você hoje não é mais refém de nada daquilo, que você conseguiu integrar a raiva, aquela ira. E geralmente a mulherada, ela desconta essa raiva, essa ira em quem? Nos queridos, nos maridos, ou no chefe, ou quem não é casado, na mãe. Por quê? Porque se o meu feminino dentro tá ferido, eu manifesto o masculino fora, raivoso, fazedouro. É aquela pessoa que faz, conquista e controla tudo. Mas nós já integramos isso. Lembra que nós já conversamos aqui sobre a simbiose, nós já conversamos aqui como integra isso daqui, como se põe ordem nesta simbiose, como a gente sai desse emaranhamento, porque uma vida com individuação, e Josué que representa a sua individuação, representa que você conseguiu concluir o processo de individuação e alcançar a sua identidade. Uma pessoa que conseguiu se individuar do papai e da mamãe, ela está plena, ela está apta a governar a sua vida, a governar tudo que ela precisa governar. E o que acontece quando você assume governo? Acontece o que aconteceu com Esther. Esther, quando assumiu o governo, ela conseguiu atravessar toda uma nação que estava esquecida de quem era. Toda uma nação que estava ferida, que estava machucada. Esther conseguiu fazer com que toda essa nação se lembrasse da sua identidade. E é isso que vai começar a acontecer com você. Você vai começar a fazer o teu propósito, a assumir o teu propósito, porque foi assim com Esther, foi assim com Josué. Josué liderou, governou sobre toda aquela nação e atravessou aquela nação todinha no Jordão e adentrou os limites de Jericó, e embaixo da direção do Espírito de Deus ele foi e ele guerreou e ele tomou o Jericó e ele foi conquistando as terras, foi conquistando. Então, o que o Senhor disse para Josué, aqui em Josué, capítulo 1, disse: não se desvie
da lei que o meu servo Moisés te ordenou, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei, pelo qual medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, está com você. O Senhor, seu Deus, está com você. E por onde quer que você andar, Ele estará contigo. Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: passe pelo meio do arraial e ordene o povo, dizendo: prepare comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão para entrar na terra que o Senhor Deus te dá, para tomar posse dela. Josué falou, e aí vai falando aqui as tribos. E o que isso quer dizer para nós? Prepare, porque daqui a 3 dias, hoje é sexta-feira, na segunda-feira, a gente vamos atravessar o Jordão. Então se prepare. O que você vai precisar nessa nova fase? Fé. Então se revista da sua fé. Se mantenha neste lugar de meditar na palavra, de meditar na lei do Senhor e exercer a sua fé, aumentar a sua fé, para que você esteja apto a atravessar o Jordão. Continue se santificando no final de semana, continue orando, continue meditando, continue em espírito de oração, porque a gente vamos começar a batalhar para a tomada da nossa terra prometida. Nós vamos começar a batalhar pela necessidade a qual você escreveu lá no comecinho, a partir de agora. Mas quem deixou de vir para as lives, porque eu estava falando do mundo interno, do mundo intrapsíquico, e só interessava o que estava aqui fora, agora não tem subsídio. Porque agora as pessoas vão querer entrar, porque elas estão interessadas no boleto pago, elas estão interessadas na circunstância aqui fora, ela está interessada no relacionamento, ela está interessada que resolva a questão financeira, ela está interessada que a saúde dela se resolva, mas como ela não passou pelo processo e não trouxe luz para cá e cura e ordem no caos, agora dificilmente ela vai conseguir conquistar a sua terra prometida, porque a sua identidade não foi formada, não foi integrado, as suas dores não foi cuidada, os seus momentos onde teve traumas, onde teve dores, onde teve dificuldades não foi olhado. Então, se não houve integração, se não houve individuação, não formou a identidade que deveria ter sido formado aonde? Quando você era uma criancinha. Quando você só era uma criancinha, você deveria ter passado por esse processo, naturalmente. Mas como a maioria dos lares tem problema, então, por uma questão ou por outra, nem sempre nós conseguimos fazer esse processo de individuação. Então, eu dei para vocês um passo a passo do processo de individuação. Para quem não conseguiu, terá a oportunidade de fazer isso ainda, lá dentro do Clube Terapia com Cristo, ok? Beleza? Lá vai ser bem completinho, cheio de exercício, tudo pautado, mas tecnicamente, porque aqui a condução, a linguagem foi mais espiritual e bem Bíblia mesmo. Lá a gente vamos entrar na linguagem mais técnica, mais científica, mais terapêutica, para que você consiga todo esse processo cheio de exercício, bem uma condução bem lentinho, bem passo a passo, bem uma condução. Então, quem não conseguiu
aqui porque às vezes não tem o costume da oração, não tem o costume do jejum, não tem o costume, né, dessa busca através do Espírito, essa condução aqui foi através do Espírito. Então, fez-se necessário, sim, o jejum fez-se necessário, os períodos de oração fez-se necessário, disciplina de estar aqui, de ouvir cada uma das lives, de participar, de fazer as tarefas. Dentro dessa nova fase que a gente estamos entrando, o que você vai precisar? Fé. Então, nesse final de semana, tudo que você vai orar é: Senhor, aumenta a minha fé. Cria em mim a fé suficiente para que eu possa alcançar aqui fora aquilo que eu preciso alcançar. Cria em mim, ó Deus, a fé capaz de bancar atravessar o Jordão. A fé capaz de bancar derrubar as muralhas de Jericó. E aí você sabe qual é o teu Jordão, você sabe quais são as suas muralhas, eu sei quais são as minhas, isso é particular, isso não dá para me colocar uma figura de linguagem, porque isso é a tua questão, é aquilo que você anotou lá, é aquilo que você fez, a primeira tarefinha de colocar lá e colocar as suas questões. Então é nesta fase que a gente estamos entrando. Felizes por mudar de fase, parabéns a quem participou de todas as lives. Parabéns para quem fez todo o processo do jejum, da oração, da busca. Você está apto a adentrar a terra prometida. Vamos orar? Querido e amado Deus, eu quero te louvar, papai, por mais uma vitória, por esta vitória intrapsíquica, por termos conseguido, ó Deus, chegar até aqui. Papai, eu creio que quem conseguiu fazer o passo a passo chegou neste lugar, Senhor, de uma nova identidade, chegou neste lugar de clareza, chegou neste lugar de plena integração, Senhor, chegou neste lugar de paz, chegou neste lugar de plenitude, chegou neste lugar, Senhor, aonde a fé agora banca a conquista da terra prometida. Então, papai, que o Senhor continue nos direcionando, que o Senhor continue direcionando cada uma das suas filhas nesta jornada. Os milagres comecem a fluir. O primeiro milagre, ó Deus, é atravessarmos o Jordão. Papai, então, Senhor, nós pedimos uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé sobre mim, sobre cada uma das tuas filhas. Que o Senhor nos conduza, papai, nesta nova jornada. Agora, fora, não mais interna, mas aqui fora. Que o Senhor tome cada uma das tuas filhas, que o Senhor multiplique a fé, que o Senhor multiplique, Deus, a convicção das tuas filhas e que elas tenham a certeza, papai, do que elas querem, sem se preocupar com o como, porque o como vem do Senhor, o como é o Senhor que direciona. Então, Deus, nós só sabemos que vamos atravessar o Jordão, nós só sabemos que vamos, ó Deus, derrubar as muralhas de Jericó. Como? Não temos ideia, porque o como vem de ti e nós descansamos em ti, querido Deus. Eu, Rose, descanso em ti acerca do meu Jordão, eu descanso em ti acerca das minhas muralhas e espero que cada uma das tuas filhas, papai, alcance esse lugar de descanso, alcance esse lugar de paz, de plenitude. Oh, que delícia, papai! Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos por tão grande amor. Nós te glorificamos, papai, por estarem conosco, estar o Senhor conosco e nos conduzir. Gratidão, gratidão a cada uma das tuas filhas que participou ao vivo, gratidão por cada uma que vai fazer depois, mesmo que seja lá dentro da plataforma Terapia com Cristo. Que o Senhor tome cada uma, papai, que verdadeiramente o Senhor direcione e que o Senhor multiplique a fé de cada uma. Assim eu te louvo e te agradeço. Faça o seu período de oração em nome de Jesus.